a 3 horas e, portanto, provavelmente isso passou-se entretanto. Mas sabe que o direito de manifestação é um direito próprio da democracia. Pode às vezes haver choques, pontos de vista diversos, no mesmo espaço ou em espaços vizinhos, ou à entrada ou à saída ou durante as manifestações. Mas o grosso, o que caracteriza a sociedade portuguesa é que o grosso dos portugueses, a grande maioria dos portugueses, é muito pacífica, é muito calma, é muito tranquila. Sr. Presidente, deu aqui uma aula sobre um colecionador obsessivo. Queria lhe perguntar quais são as suas opções por estes dias. Opções? Olha, as opções, amanhã tenho hoje foi aqui, esta que é uma boa opção, de arte de colecionar. Amanhã será voltar à zona dos fogos, com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, para ponderar os custos, para apreciar o que está a ser feito em relação aos custos e outros projetos de futuro. Com os autarcas, que são muitos, são dezenas, que de uma forma ou de outra representam autarquias que foram atingidas por esses fogos. No dia seguinte tenho a celebração de uma data festiva do arranque da Intersindical, da CGTP, no Seixal. E depois à tarde, Conselho de Estado, que já está marcado há muito tempo e foi previsto desde antes do verão, para apreciar precisamente a situação económica internacional e interna. Portanto, e culmino a semana com o 5 de outubro, portanto, não há falta de temas, ainda tenho mais umas deslocações, a Viseu, a Gouveia e a Tomar, portanto, é uma semana variada. E nessa agenda toda, onde é que cabe o orçamento? Isso cabe sempre por isto, porque os portugueses já perceberam uma coisa que eu vou tentar resumir para simplificar. O Presidente da República, quando é eleito, um dos poderes que tem é o do magistério da influência, que é sempre que entender que há um tema muito importante para o país, exercer a sua influência, ou se quiser a sua pressão, para que as coisas corram de uma maneira e não corram de outra. Todos os meus antecessores fizeram isso, e acho que fizeram muito bem. Eu, neste caso concreto, entendo que há razões internacionais muito diferentes dos últimos 30, 40 anos. A guerra na Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, um problema que está a surgir da ausência de peso efetivo de grandes potências, a ausência dos Estados Unidos da América neste momento internacional com um peso efetivo patente, uma viragem de ciclo na União Europeia, só entram em funções os novos dirigentes no fim do ano, o agravamento da situação económica e economias que nós achávamos que eram muito fortes sempre, da Alemanha, e por onde nós exportamos muito, e portanto correr mal a economia de países para onde exportamos muito. Tudo isso explica porque é que eu dou uma importância maior ao orçamento deste ano do que sempre dei ao longo da minha vida. Isso faz alguma pressão? A minha vida foi feita, quando era líder da oposição, a viabilizar orçamentos do governo do engenheiro Guterres, por entender que era fundamental atender na situação que vivíamos, que é chegar ao euro. Portugal chegar lá e chegar em boas condições. Depois, como Presidente da República, foi sempre a preocupação de garantir que os orçamentos passavam, quer no momento em que houve uma maioria parlamentar que apoiava um governo minoritário, quer no momento em que já não havia compromissos escritos, e era muito importante que os orçamentos passassem. Uma vez passaram, outra vez não passaram. Não passou. Agora, o que eu tenho feito é, de facto, influência, eu não nego. Quando dizem, mas ele está a fazer influência, eu estou a fazer influência. Está a fazer pressão, estou a fazer pressão. E não está a conseguir, Pedro Nuno Santos pressão disse... no sentido de que, quer dizer, as pessoas são livres. Mas Pedro Nuno Santos diz que não troca convicções por eleições. O que eu espero é o seguinte, a questão, como imaginam, é do interesse nacional. Ou se considera que nesta situação do mundo e da Europa há um interesse nacional que explica que o orçamento passe, ou se acha ao contrário. Abdicando de convicções que... Pois abdicando de convicções, claro. Eu abdiquei de convicções como líder da oposição em muitos pontos para acertar com o engenheiro Guterres um acordo. Abdiquei. Era mais cómodo para mim, naquela altura, realmente não ter abdicado de alguns pontos. Fui muito atacado no partido, por praticamente todas as figuras importantes do partido, por ter feito isso.
Mas acho que fiz bem. Agora, mas o mesmo se aplica também do lado do Governo. O Governo tem de perceber que o facto de ter um programa que passou no Parlamento não quer dizer que o aplique todo, agora, de imediato, e se tiver que fazer cedências no programa para tornar possível um acordo, deve fazer cedências no programa. Isso significa, no agora, respeito dos resultados eleitorais, como diz hoje alguns elementos da política portuguesa, para falar rápido. Mas o problema é o seguinte, os resultados eleitorais foi ninguém tem maioria. O Governo não tem maioria. Portanto, tem que tomar em consideração esse facto. E, por outro lado, quem está na liderança da oposição também não tem maioria. Eu diria, para mim, o orçamento é sempre importante. Mas neste ano, neste momento em particular, é mais importante. Se o mundo não tivesse como está, se a Europa não tivesse como está, eu diria, pronto, sim senhor, aí vamos a tira-teimas e cada um fica nas suas convicções e não faz esforço de parte a parte para... Porque senão o que acontece é o seguinte, se os dois grandes partidos e forças políticas não se entenderem, quem vai desempatar é o terceiro. É muito simples. Tem que ser ao nível do IRS jovem a bola e do IRS fica nas mãos da terceira força política. Tem que ser ao nível dessas duas medidas, IRS e IRS jovem. Está a ver, eu não vou discutir pormenores. Se as convicções são tão fortes em matérias nesses dois pontos, que são mais importantes do que aquilo que eu considero que é muito importante, que é haver um orçamento por causa da situação do mundo e da Europa. Eu respeito, mas não é o meu ponto de vista. Por muito importantes sejam esses pontos, para o Governo manter a palavra e que não cede nisso. Para o partido liderante da oposição também não cede nisso. Que diabo, na situação do mundo e da Europa, eu não sei se não era de fazer um esforcinho, eu espero que até ao último minuto, porque não se trata de discutir se há eleições, se não há eleições, se ganham ou perdem, não. É um governo que já está pendurado por um fio fraco, que é uma minoria fraca, sem orçamento, fica pendurado por linhas. Fica pendurado por linhas, numa altura em que o mundo e a Europa está como está. Mas partir não é o governo. Partir é a gestão económica e financeira, é como é que as agências financeiras veem isto, como é que a Europa olha para isto e diz, olha, Portugal afinal estava com números bons, mas eles não se entendem, lá vão os números ficar maus. Ou seja, utilizando uma linguagem mais jurídica, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro estão condenados a entender-se? Não, se ninguém está condenado porque estamos num país livre. Eu preferiria que eles se entendessem. Era o que é natural. Depois, não sendo assim, sobra para o terceiro partido. Eu aí preferiria que ele desempatasse de forma a haver orçamento. E a última hipótese que eu gostaria era isso vir parar nas mãos do Presidente, como é evidente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.